Nessa segunda parte, vamos fazer uma revisão a respeito da solução de uma EDO linear de primeira ordem. Vamos começar aqui com o campo de direções dessa EDO. Então, toda EDO de primeira ordem, isso aqui é importante, de primeira ordem, ela pode ser representada visualmente através de um diagrama chamado campo de direções. Tá? Esse campo de direções nos auxilia na análise da solução. Então, como nós determinamos esse campo de direções? Bom, para isso nós temos que pegar a nossa EDO e isolar o termo dy dt. Aqui minha equação diferencial tem como incógnita y de t. Tá? Então, você vai isolar a derivada, o termo da derivada. Então, aqui nós teremos uma função que depende, em geral, de y de t, e t aqui é meu parâmetro independente. Tá? E o que essa expressão nos diz é que, seja lá qual for a solução, a derivada da minha solução é dada por essa expressão. Tá? Importante é que nessa expressão não pode aparecer a derivada de y, é apenas y de t e o t que tem que aparecer aqui dentro. E esse aqui é o caso geral, f de t e y é o caso geral. Pode ser o caso em que essa expressão aqui resultante não apresenta explicitamente o termo t, ou pode não apresentar explicitamente y de t, e no caso pode ser que não apareça nem t e nem y, se essa função for, por exemplo, uma constante. Agora, como dy dt é essa função aqui de duas variáveis, t e y, nós podemos compor um diagrama aqui no plano R2, calculando vários valores de f, t e y. Então nós vamos construir aqui, colocar aqui um plano ordenado. Então, na vertical aqui eu vou colocar y, e na horizontal eu vou colocar t. E para cada ponto nesse plano aqui eu posso calcular o valor de f, t e y. Então nesse exemplo aqui, dy dt é igual a y mais t. Então f de t e y é igual a y mais t nesse exemplo. Então, por exemplo, eu pego esse ponto aqui, ponto t igual a 1, y igual a 1. Então, substituindo t igual a 1, y igual a 1 aqui, nós temos f de t e y será igual a 2. E aí vou desenhar um pequeno segmento de reta, centrado aqui nesse ponto, cuja inclinação é o valor aqui de f, t, y. Tá? Então aqui é um segmentinho com inclinação 2. Nesse outro ponto aqui nós temos y igual a menos 1 e t igual a 2. Então, substituindo y igual a menos 1, t igual a 2 aqui, nós teremos f igual a 1. Então, eu desenhei um segmento aqui com inclinação 1, centrado aqui no ponto onde eu escolhi. Esse é um exemplo aqui em que f será igual a menos 1. Então, eu desenho um segmento de reta com inclinação menos 1. E assim sucessivamente para todos os pontos do plano. Bom, é claro que na prática nós não vamos calcular isso para todos os pontos do plano. Nós vamos escolher aqui, por exemplo, um grid para fazer esse cálculo. E eu apresentei 3 exemplos aqui. dy dt é igual a y. Esse segundo exemplo aqui é o que eu apresentei no slide anterior. dy dt é igual a y mais t. E aqui um caso mais complicado. dy dt é igual a seno de t menos 1 sobre y. Então, note que nesse primeiro caso aqui, a minha função f independe de t. Então, quando eu for calcular essas inclinações aqui, você vai ver que a única coisa que importa para determinar o valor da inclinação é o valor de y. T não aparece na expressão, então note que todas essas inclinações aqui são iguais. Todas essas inclinações aqui são iguais, assim sucessivamente nesse exemplo. Aqui já depende de y de t e t, tá? E aqui também. Bom, e o que representam então esses segmentos? Significa o seguinte: se a minha função, a minha solução passar por um desses pontos aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, significa que essa função ela tem derivada igual ao valor dessa inclinação aqui. Então, essa função aqui ela deve ser tangente a esse segmento. Tá? Então, o campo de direções mostra um campo de retas tangentes à solução. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu sei que, por algum motivo depois nós vamos ver isso, que a solução passa por esse ponto, então eu posso imaginar, pelo menos visualmente aqui fazendo o esboço, que a solução deve ser alguma coisa desse tipo aqui. Se, por exemplo, passa por esse ponto, nesse caso aqui, então a solução aqui fazendo um esboço, pelo menos, deve ser alguma coisa desse tipo aqui. Nesse exemplo aqui, se eu sei que a solução passa por esse ponto, então talvez aqui o esboço seja alguma coisa desse jeito aqui. O campo de direções não vai resolver a EDO para você.
tá? Ela não vai resolver. Ela te dá uma indicação visual de como deve ser a solução. O valor exato aqui da expressão deve ser calculado, a gente vai ver isso na sequência. Mas o campo de direções nos dá uma ideia aqui de como deve ser a cara dessas funções. Aqui eu apresentei um exemplo para visualização da solução de uma equação diferencial sobre o campo de direções. Nesse exemplo, dy dt é igual a y menos t quadrado. Então, essa aqui é a minha expressão de f dy. Desenhei aqui meu campo de direções com seus segmentos. E sobre esse campo de direções, eu plotei algumas soluções da equação diferencial ordinária. Nós não vimos ainda, até esse momento, como determinar as expressões dessas soluções. Tá? Aqui eu só quero mostrar que, de fato, as soluções elas são tangentes a esses segmentos. Tá? Então, nesse ponto aqui, a função ela é tangente a esses segmentos. Aqui também, ou aqui, etc, etc. Então, nossa solução será sempre tangente a esses segmentos. Então, o nosso campo de direções nos auxilia a ter uma ideia de como deve ser a solução. Por exemplo, ao traçar esse campo de direções, eu sei imediatamente que uma curva desse tipo aqui, por exemplo, não pode ser solução dessa equação diferencial. Por quê? Porque essa solução aqui, essa candidata à solução, ela não é tangente a esses segmentos. Vamos agora, de fato, resolver a equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Então, equações diferenciais ordinárias dessa forma são chamadas equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem. Primeira ordem porque aparece apenas a primeira derivada da incógnita. A incógnita aqui é a função y de t. Então aparece apenas a primeira derivada, então, de primeira ordem. Ela é linear porque está dessa forma, então é y vezes uma função mais a derivada dela. Não aparece, por exemplo, produto de y com a derivada de y, ou y ao quadrado, ou cosseno da derivada, nada disso. Deve aparecer dessa forma. Tá? E essa forma, a equação escrita dessa forma é dita estar na forma padrão. O que é a forma padrão de uma equação diferencial ordinária? É quando o termo aqui, o coeficiente que multiplica o termo de maior derivada, nesse caso aqui a primeira derivada, é 1. Tá? Isso é importante para a gente. Então, nós precisamos deixar a equação sempre na forma padrão. Deixar na forma padrão, o coeficiente que está multiplicando aqui a primeira derivada deve ser 1. Para determinar a solução da EDO, nós vamos utilizar nesse curso o método do fator de integração. Então, nesse método, nós vamos assumir que existe uma função μ, que nós chamamos de fator de integração. Essa função ela é positiva, ela é maior que zero, e tem a seguinte propriedade. Então, esta propriedade é o que define a nossa função μ. Então, vamos ver com calma o que essa propriedade está dizendo. Ela diz o seguinte: μ vezes esse termo aqui, que termo é esse? Vamos ver no slide anterior. Esse termo é o lado esquerdo da minha EDO. Então, tá? Então é o termo que apresenta y e a derivada. Então, μ vezes aqui o lado esquerdo da minha EDO, ela será igual a ddt de μ vezes y, a solução. Tá? Então, μ será definida por esta propriedade. Tá? A existência e determinação de μ será feita na sequência. Vamos, por enquanto, assumir que existe essa função. Bom, então o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos multiplicar ambos os lados da minha EDO por μ. Tá? E aqui nós vamos utilizar a propriedade que define meu fator de integração, que é μ vezes o lado esquerdo será igual a ddt de μ vezes y. E do lado direito fica igual. Em seguida, eu posso integrar dos dois lados essa expressão aqui. Então, teremos integral de ddt de μ vezes y, dt, é igual a integral de μ vezes q, dt. Agora, a integral de uma derivada será a própria função mais uma constante, que eu vou chamar de C1. Tá? E do lado direito fica igual. Agora, perceba que y aparece apenas aqui. E nós podemos isolar y. Então, a solução da EDO será essa integral, menos C1, passa o C1 para o lado de lá, e divide todo mundo por μ. Então, a solução será 1 sobre μ vezes a integral de μ vezes q dt, menos o C1. Resta agora apenas determinar a expressão
para o fator de integração mi de t. Vamos fazer isso agora. Então, partindo da propriedade aqui que define a função mi, eu posso primeiro distribuir mi aqui nos dois termos da esquerda. Tá? Então vai ficar mi dy dt mais mi p vezes y. E do lado da direita aqui eu vou usar a regra do produto da derivada. Então vai ficar dmi dt vezes y mais mi dy dt. Então aparece esse termo duas vezes aqui, então eu posso cortar. Em seguida eu vou cortar aqui o y com esse y, tá? Porque eu não estou interessado na solução identicamente nula, então eu posso cortar. Então resta mi vezes p é igual a dmi dt. Posso fazer separação de variáveis agora para determinar o valor de mi, então eu vou ficar p dt é igual a 1 sobre mi vezes o dmi. Então agora eu posso integrar dos dois lados essa expressão. Tá? Lembrando que eu vou usar agora a informação que mi de t é maior que zero. Tá? É sempre positivo. Então integral de p dt é igual a integral desse termo aqui, 1 sobre mi dmi. Então, a integral de 1 sobre mi dmi é ln do módulo de mi mais uma constante. E aqui eu vou usar a propriedade que eu estou impondo, mi positivo, então eu posso ignorar aqui esse módulo, então vai ficar ln de mi mais uma constante C2. Tá? Então, eu posso isolar o ln aqui, então vai ficar a integral de p dt menos o C2 que passa para o outro lado. Então, ln de mi é igual a integral de p menos C2. E agora eu posso isolar o mi aqui. Então, eu faço exponencial desse lado igual a exponencial desse lado. Então, mi será exponencial da integral de p dt menos C2. Tá? Aqui eu tenho uma exponencial de uma subtração, né? Então eu posso fazer uma exponencial vezes a outra exponencial. E aqui eu vou chamar exponencial de menos C2 de uma constante C3. Tá? Então, mi de t é C3, é uma constante, vezes exponencial da integral de p dt. Então, determinei aqui a expressão para mi, para o fator de integração. Agora, antes de finalizar a solução geral, é possível fazer uma pequena simplificação nessas duas expressões de y e mi, de forma a agrupar essas duas constantes em apenas uma. Tá? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir essa expressão de mi aqui na solução y. Então teremos y é igual a 1 sobre aqui o mi em azul, que multiplica aqui a integral do mi vezes o q dt, menos uma constante. Eu vou passar essa constante C3 para dentro aqui dessas chaves. Tá? Então vai ficar 1 sobre C3 aqui nesse primeiro termo e tem 1 sobre C3 aqui no segundo termo. Nota que são dois termos aqui dentro. Tá? Esse C3 vai cortar e eu vou agrupar essas duas constantes aqui em apenas uma. Então, y de t será 1 sobre a exponencial da integral de p de t dt. Então, vou redefinir mi como sendo essa exponencial. Note que não tem mais aquela constante C3. Tá? Então, 1 sobre essa exponencial, que multiplica a integral de mi também sem a constante C3, vezes q dt, mais uma constante c. Note que eu também estou incluindo o sinal negativo dentro dessa constante c aqui. E esta é a minha nova expressão para a solução. Então, a solução geral da EDO de primeira ordem, escrita dessa forma, será y de t é 1 sobre mi, vezes a integral de mi vezes q. Q é o termo que está aqui na direita, é a forçante da minha equação diferencial, mais uma constante. E mi é dado por exponencial da integral de p de t dt, onde p é o termo que multiplica y. Tá? Note que é importante que essa equação diferencial esteja na forma padrão. Aqui preciso ter 1 vezes dy dt. Tá? Precisa estar escrito desta forma. E uma coisa importante aqui que os alunos precisam observar, que eles costumam errar, é o seguinte. Esse termo p aqui, ele está com sinal positivo aqui para fora, mais p vezes y. Então, se sua equação diferencial tiver um sinal negativo aqui, esse sinal negativo deve ser incluído dentro de p. Tá? Por exemplo, dy dt menos 3 vezes y igual a q, a expressão de p será menos 3. Note que eu incluí o menos 3 para dentro do p, de forma que aqui fique um sinal positivo, que é como está a definição aqui da minha solução geral. Como exemplo aqui de fixação, vamos resolver esta equação diferencial ordinária. Então, achar a solução geral de dy dt é igual a y de t menos t quadrado. Tá? Então, primeira coisa, note que
essa equação não está na forma padrão. Tá? A forma padrão é dy dt mais p de t vezes y é igual a q de t. Tá? Então, para isso nós temos que passar o y aqui para a esquerda. Então vai ficar dy dt menos y. E do lado da direita vai ficar menos t quadrado. Então, para isolar o valor de p, lembra, precisamos ficar com o sinal positivo aqui para fora. Então, temos que incluir aqui o sinal negativo para definir a p de t. Isso aqui é q de t. Então, determinar primeiro o fator de integração. O fator de integração será exponencial da integral de p de t dt. Então, será exponencial da integral de menos 1 vezes dt. Então, exponencial de menos t. Integral de menos dt é menos t, então fica e a menos t. Solução será, então, y de t, 1 sobre mi, que multiplica a integral de mi vezes q mais c. Então, teremos 1 sobre e a menos t, que multiplica a integral de e a menos t, aqui de novo mi. Aqui eu estou usando o q, menos t quadrado, mais c. Aqui eu só preciso realizar essa integração, não vou fazer todos os passos aqui, não tem segredo nenhum aqui. Nós chegamos nessa expressão final. Então, a solução será t quadrado mais 2t mais 2 mais c vezes e elevado a t, onde c é uma constante. Então, finalmente, esta equação diferencial apresenta esta solução geral. Tá? Aqui eu fiz um gráfico do campo de direções e sobre o campo de direções eu plotei algumas curvas y para alguns valores de c que eu escolhi. Aqui eu anotei alguns valores dos c's adotados. Tá? Agora perceba que o valor do c, ele nesse exemplo aqui, modifica bastante o formato da curva. Tá? Se, por exemplo, essa solução fosse alguma coisa assim, ó, sem esse exponencial aqui, então você poderia dizer que essa solução é uma parábola, certo? Isso aqui é uma expressão de uma parábola, mais uma constante. Então seria um gráfico assim, ou é uma parábola, ou ela está aqui, ou ela está aqui, ou ela está aqui, dependendo do valor do c. Tá? Então nesse caso aqui, esse c iria apenas fazer a função subir ou descer aqui no sentido aqui de y. Tá? Mas não é o que acontece nesse exemplo aqui, é c vezes uma exponencial aqui de t. Então, de fato, essa constante, ela muda o formato. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse c aqui. Esse c não apenas desloca para cima ou para baixo o gráfico da função. Então, bom, o que é então a solução geral de uma equação diferencial ordinária linear? Então, o que é essa solução geral? Ela é, na verdade, uma família de curvas, uma família de funções para algum valor de c. Então, variando o valor de c, você tem uma outra função que ainda assim atende a sua equação diferencial ordinária. Vamos agora ver o problema do valor inicial. Então, nós acabamos de ver que a solução geral de uma equação diferencial ordinária, ela é uma família de funções. Então, aqui está o exemplo anterior. Então, a solução geral é a família de funções aqui em vermelho. Então, mas em muitas situações nós não estamos interessados em todas as curvas. Nós queremos uma em específico. Nós queremos uma curva que passe por um ponto específico, por exemplo, esse aqui. Então, a ideia é, a partir desse ponto aqui, qual é o valor do c que eu tenho que substituir na solução geral para determinar a solução de interesse. Esse é o problema do valor inicial. A solução do problema do valor inicial, então, vai ser uma função que ela é solução da EDO, então ela pertence ao conjunto de soluções da solução geral, e que também satisfaça y de t estrela é igual a y estrela, que é o ponto aqui de interesse. A determinação da solução do problema do valor inicial é bastante simples. Basta substituir os valores de y estrela e t estrela, seu ponto aqui de interesse, na solução geral e isolar o valor da constante c. Uma observação aqui é, apesar do nome problema do valor inicial, o instante não precisa ser no t igual a zero. Tá? Nesse exemplo aqui, por exemplo, o t estrela é 2. Tá? Não necessariamente o t estrela tem que ser zero para ser um problema do valor inicial. Vamos agora focar num subgrupo de EDOs lineares de primeira ordem, que são as equações homogêneas e com coeficientes constantes. Nós dizemos que uma EDO linear
possui coeficientes constantes quando os termos que multiplicam aqui a incógnita e suas derivadas, possíveis derivadas, forem constantes. Nesse caso aqui do EDO de primeira ordem, nós temos aqui a expressão de P de t, que na verdade é uma constante. Tá? Então é um termo aqui que independe da variável independente, aqui no caso o tempo t. E nós dizemos que a EDO é homogênea quando a sua forçante for zero, quando Q de t for igual a zero. Então temos aqui um exemplo de uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem homogênea. Nesse curso nós vamos estudar circuitos em que R e LC são constantes ao longo do tempo. Isso implica que a nossa EDO terá coeficientes constantes. Então essa constante A que aparece aqui, ela será uma função dos valores de R e LC e será independente do tempo. Além disto, nesta aula, nós veremos circuitos que não apresentam fontes de tensão ou corrente. Isso vai implicar que a nossa EDO será homogênea. Na outra aula, nós veremos os casos em que essa forçante aqui não será mais zero. Mas nesta aula, nós vamos nos ater a esse tipo de equação diferencial. Então, é uma equação diferencial ordinária, linear, homogênea, de primeira ordem, com coeficientes constantes. Bom, vamos então determinar a solução geral de uma equação diferencial ordinária desta forma. Vamos utilizar o método do fator de integração. Então, primeiro, precisamos determinar μ de t. Então, μ de t será a exponencial da integral de P de t dt. E nesse caso aqui, o P de t é uma constante A. Então, temos exponencial da integral de A dt. Integral de A dt é A vezes t. Então, nosso fator de integração é e elevado a vezes t. Como nesse caso aqui a função q é zero, então a solução será y é 1 sobre nosso fator de integração, EAT, vezes essa integral que será zero, porque a q é zero, mais uma constante. Então, nós teremos 1 sobre EAT, que multiplica zero mais c. Podemos passar a exponencial para cima, trocando o sinal aqui. Então, temos y de t é c e a menos a vezes t. Então, a solução de uma EDO homogênea de primeira ordem com coeficientes constantes será y de t é igual a c e a menos a t. Aqui eu coloquei dois exemplos. Para a igual a 1, nós teremos aqui exponenciais decrescentes. E se a é igual a menos 1, por exemplo, um valor negativo aqui, teremos exponenciais crescentes. Quando a sua EDO possuir a maior que zero, nós podemos escrever a sua solução em termos da sua constante de tempo. Tá? Então, a constante de tempo é definida como o inverso de A, e essa constante tem unidade de tempo, segundos, horas, minutos, milissegundos, etc. Sua solução será, então, C vezes a exponencial de menos t sobre tal. Aqui eu coloquei três exemplos de três exponenciais decrescentes, partindo do mesmo ponto C, com três valores diferentes aqui para a constante de tempo. Note que quanto maior a constante de tempo, mais lentamente essa exponencial decresce. Vamos agora determinar a solução do problema do valor inicial. Aqui nós temos a solução geral, tá, de uma EDO homogênea com coeficientes constantes de primeira ordem. E então agora estamos interessados em determinar uma dessas curvas aqui dessa família de equações que passe por um ponto específico aqui que eu indiquei no diagrama, t estrela, y estrela, que é y avaliado em t estrela. Então, para isso basta substituirmos esses dois valores aqui na solução geral para determinar o valor de c. Então, se y de t estrela é igual a y estrela, então podemos substituir aqui, colocar y estrela igual a c e a menos a vezes o t estrela. Então, podemos isolar aqui a constante c. No caso especial em que t estrela é zero, então esse termo aqui vai dar 1. Então, nossa constante será apenas y estrela. Bom, e o que representa essa constante c aqui nessa solução exponencial? Ela representa o valor da função y em t igual a zero. Note que se você calcular y de zero, teremos c e a menos a vezes zero. E elevado a zero será 1, então y de zero é igual a c. Então, esse c aqui representa o ponto onde essa exponencial, nesse exemplo aqui eu coloquei uma exponencial decrescente, onde essa exponencial cruza o eixo y. E note que esse c foi determinado aqui, o ponto em t igual a zero, mesmo utilizando aqui um ponto do valor inicial fora de zero. Eu utilizei t estrela aqui diferente de zero
y estrela, e com esses dois valores eu determino onde essa função aqui vai cruzar o eixo y. Outra coisa que eu posso fazer é substituir a expressão do c aqui na solução geral. Então teremos y de t é igual a c e a menos at. Posso passar essa exponencial para cima, trocando o sinal, e depois posso somar aqui os expoentes das exponenciais. Então teremos y de t é y estrela e a menos at menos t estrela. Então a solução nós podemos escrever de duas formas, deixando explícito o valor de c, que é o valor da função em t igual a zero, ou deixando explícito os valores de y estrela e t estrela. Tá? Para visualizar essa solução aqui, você pode imaginar primeiro uma função y de t é y estrela e a menos at. Então essa expressão aqui é uma exponencial que passa por y estrela em t igual a zero. Então seguindo aqui uma exponencial decrescente, seria uma função que passaria por y estrela aqui e decresceria aqui para zero. E agora, para tornar essa curva igual a azul, eu preciso deslocar ela toda t estrela aqui para a direita. Então, para isso, ao invés de escrever t, eu coloco t menos t estrela, chegando aqui nessa segunda forma. Aqui temos então um quadro resumo. A solução do problema do valor inicial dessa EDO homogênea de primeira ordem com coeficientes constantes e com condição y de t estrela é igual a y estrela é y de t é c e a menos at, esta aqui é a solução geral, e a constante c é dada por esta expressão que envolve y estrela e t estrela. Podemos também escrever em termos explícitos de y estrela e t estrela, a solução aqui do problema do valor inicial. E se o a for positivo, nós podemos definir a sua constante de tempo, tal é o inverso de a, e tal tem unidade de tempo.